Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui fazendo a gravação desse pequeno vídeo para falar o quanto que eu estou com saudade de todos vocês, do nosso templo estarmos aberto, congregando juntos, adorando o nosso Criador, o nosso Senhor. Saudade de todos os irmãos, dessa grande equipe de missões, né? E por falar, nós estamos no mês de missões, então que cada um possa estar olhando com carinho todos os endereços que eu coloco aí, os vídeos que eu posto no grupo de missões, que você possa estar acompanhando para assim estar ali aprendendo mais um pouco de missões e evangelização, a qual nós fomos chamados para estarmos pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor Jesus, né? E tem tido umas lives, tem tido uns assuntos muito interessantes para um grande crescimento para a obra de Cristo, para a obra de Deus e para nós mesmos também. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Quero agradecer já diante de mão a editora evangélica cristã, né, que nos proporcionou com uma edição muito boa sobre missões e evangelismo. Então quero agradecer novamente aqui a editora cristã evangélica, né? E quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus 28, porque falar de missões é falar o ide e pregai. Em Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aí no verso 18 começa a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós já temos uma confirmação que o Senhor diz que está conosco todos os dias. Nesses dias que nós estamos passando aí de pandemia, né, de muita calamidade, muito sofrimento, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, né, as igrejas não estão podendo abrir, a maioria das igrejas, graças a Deus que estamos começando a mudar esse quadro. O Espírito Santo do Senhor já está trabalhando e eu creio que a vontade de Deus está já desde o início operando. Nós só temos que entendermos a vontade do Senhor, o propósito de Deus nessa pandemia, nesse isolamento, nesse tempo que nós nos isolamos, famílias foram reconstituídas, famílias foram ali alcançadas pelo Evangelho, até mesmo pelas lives, pelas internets, né? Então, Deus, de alguma forma, estava trabalhando com o seu povo, estava trabalhando nessa terra. O Deus missionário ao qual nós estamos falando, né? Que nós sabemos que a principal missão da igreja do Senhor Jesus Cristo é anunciar entre as nações a glória de Deus, né? Missões é a prioridade de Deus. A razão mais importante para fazer missões é a própria glória de Deus. Para Deus ser glorificado, a igreja de Jesus Cristo precisa obedecer, contextualizar e permanecer fiel. Nós estamos lendo aqui Mateus 28, mas também gostaria de citar em 1 João, 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, né?
Eu olho que Deus tem o controle de tudo, mas muitas pessoas, com essa calamidade, com essa pandemia, já se declara que isso é obra maligna. Eu vejo que Deus tem permitido, Deus tem esse propósito, Deus tem algo a fazer. Agora a igreja também não pode parar, a igreja tem que continuar a proclamar o evangelho, a andar. Nós estamos nesse mês missionário, né? A qual há uma mobilização da igreja metodista wesleyana, que nós possamos estarmos orando, que nós possamos estar contribuindo, que nós possamos tirar um tempo para se dedicar à obra missionária. E aí tem esses três propósitos, esses três objetivos de obediência, contextualização e fidelidade. Obediência, a ordem de Jesus para testemunhar até os confins da terra tem seu princípio em Gênesis. Missões sempre foi um projeto do coração de Deus. O Deus de Abraão, de Israel, dos poetas e também dos profetas é Deus missionário. Os evangelhos terminam com forte ênfase missionária. O livro de Atos é o cumprimento do ID de Jesus. Quando nós falamos em contextualização, o que significa cumprir a missão hoje? Você sabe o que significa cumprir a missão hoje? Quais são a forma de cumprir a missão? Isso também é uma pergunta que fica na nossa cabeça nos dias de hoje. Qual a forma de cumprir a missão? Quem pode cumprir essa missão? Eu, você. Nós temos esse dever e esse chamado. Como cada filho de Deus pode evangelizar? Como fazer missões sem sair de casa? Graças a Deus que nós temos aí esse meio, essa ferramenta, né, que Deus colocou, que foi a internet, as redes sociais. Então use. Vai lá buscar um ente querido seu, vai lá buscar aquela pessoa, colega sua de trabalho, de faculdade, de escola, aquele seu vizinho que você não tem ido nem visitar, mas você tem um contato dele no WhatsApp. Usa essa ferramenta para falar do amor de Cristo, para mostrar Jesus para eles, né? E nós cremos que todas as estratégias evangelísticas propagadas e experimentadas por várias igrejas locais e organizações missionárias são válidas, desde que estejam em consonância com a essência do evangelho e com a natureza da igreja, o corpo de Cristo. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Quando falamos de missões, tem que estar projetado com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. E a fidelidade? A fidelidade o nosso irmão René Padilha fala em seu livro Missões Integral. Ele afirma que o evangelho tem conteúdo definido, único e escatológico. Olha que bonito, irmão. Ele afirma que o evangelho tem conteúdo definido, único e escatológico. O missionário cristão é aquele que proclama Cristo e este crucificado, como está lá em 1 Coríntios 2:2. Ao fazer missões e evangelizar, a igreja está dizendo sim ao mundo, no sentido de mostrar que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todavia, missões também é o não de Deus ao mundo, como demonstração da oposição que a igreja faz ao mundo. Porque, como nós terminamos de ler aqui em 1 João, esse jaz no maligno. Então a igreja não tem que se conformar com o que está acontecendo também. Vemos que essa parte de pandemia tem acontecido, a doença sim, mas nós temos acompanhado o quanto que a corrupção está destruindo famílias. Então a igreja não pode se calar, a igreja tem que se levantar e juntamente proclamar o evangelho, a verdade, a fidelidade tem que sair da igreja. Não podemos aceitar esse mundo da direção que está indo. Deus nos chamou para que estarmos pregando o evangelho,
mas também ao nosso compromisso é com a palavra e a verdade. A missão da igreja precisa ser levada em consideração a necessidade de conservar os frutos colhidos. E é por isso, irmãos, que eu estou preocupado. Essa ausência de nós estarmos conversando, bate-papo, de estarmos em comunhão, em união, ali praticamente 2 vezes a semana, pelo menos uma vez a semana, quando temos a nossa grande EBD, né? Então, o discipulado não é apenas um assunto para título de livros, não. Ou tema de congresso, não pode. A prática do discipulado é parte integrante e inseparável da grande comissão. O ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Sem discipulado, a igreja não será composta de verdadeiros e frutíferos seguidores de Jesus. Então que nós possamos estarmos preocupados com fazer também o discipulado, com o GECEL, aquele grupo a qual nós temos a nossa chamada de estarmos discipulando, né? Você que é líder de cada departamento, se preocupa com cada integrante. Não deixe de entrar em contato com eles. Isso é o que eu te peço nessa noite. E nós estaremos trabalhando durante algum tempo. Eu coloquei no meu coração de estarmos fazendo isso, né? Enquanto não estivermos ali congregando, trabalhando juntos, mas a distância pode nos afastar, mas o nosso sentimento, o nosso coração está envolvido com a obra do Senhor, está envolvido com você, não vai limitar essa distância entre eu e você, porque nós temos essa rede aí, nós temos essa ferramenta a qual Deus nos colocou disponível para estar usando para a obra dele. Então eu peço a você que se preocupe com os missionários que estão em campos distantes, ore por ele, tire um momento de jejum, se você não pode colaborar, contribuindo, você pode dar um pouquinho do seu tempo, colocando eles mais ainda no projeto do coração de Deus, nas mãos do Senhor, em oração, intercedendo pela vida dele, porque sabemos que muito trabalho estão sendo feitos aí fora com muita dificuldade, irmãos. Aqui nós temos a liberdade de estarmos pregando o Evangelho, falando de Jesus, mas tem países aí fora que não podem falar. São igrejas fechadas, são locais fechados. Não pode entrar a Bíblia, não pode entrar um livro cristão. Então, o que esses missionários passam? As necessidades não é só física. Tem também, né, a necessidade até mesmo da cultura do país, a dificuldade do missionário estar pregando o Evangelho ali. Então que nas nossas orações lembramos para que Deus possa trazer de uma forma maravilhosa um meio ao qual ele possa estar fazendo o ID e pregando o Evangelho do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha esse vídeo. Esse é o primeiro de muitos outros que virão. Ficam na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E em breve, tenho certeza que nós estaremos aí nos dando um abraço pessoalmente, aquele carinho gostoso e adorando o nosso Deus. Fique na paz.